Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast em qualquer horário, qualquer lugar. Hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre a importância da teologia. Esse quadro é o quadro Teologia para Todos. Esse quadro ele vai se repetir mensalmente, então mensalmente nós vamos falar sobre algum tema da teologia. Então vamos falar aqui sobre Trindade, vamos falar aqui sobre a própria Bíblia, como interpretar os textos bíblicos, mas hoje em específico nós vamos falar de forma geral, ou seja, qual é a importância da teologia. Só para me apresentar, meu nome é Marcelo, tá? Eu estou morando atualmente no Nordeste, não sou nordestino, mas estou atualmente no Nordeste, e quando estamos falando sobre teologia, eu estou nesse meio da teologia há alguns anos, então eu fiz uma teologia, na verdade uma pós-graduação em teologia recentemente, em ciência da religião, só falta eu pegar meu certificado, estou me formando em teologia e educação cristã, em pós-graduação, e agora estou iniciando a nova pós-graduação sobre interpretação do Novo Testamento, né? A pós-graduação em interpretação do Novo Testamento. E aí, para conversar comigo sobre esse tema da importância da teologia, hoje eu chamei o Rodolfo, que na verdade ele vai sempre aparecer aqui comigo, vai ser meu host aqui também. Então, sempre vamos conversar sobre esse assunto de teologia. E para isso, eu vou colocar ele aqui no palco. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. É uma honra estar aqui. É uma honra poder participar desse momento, que é um momento de um excelente início. Nós estamos nessa caminhada teológica há muito tempo. Agradeço ao Marcelo pelo convite, agradeço ao Marcelo também por a gente estar engajado aí nesse projeto, nesse movimento todo que Deus está conduzindo acerca das nossas vidas. Estou honrado de estar aqui. Hoje a gente está aqui para falar de teologia, né? A teologia, basicamente, a gente é meio que entusiasta de teologia mais da metade da nossa vida, né? E a gente vive lendo e vive buscando cursos e formações e coisas extras para agregar nossa vida, e livros e mais livros e mais livros, e, claro, buscando viver ao máximo aquilo que a gente aprende, aquilo que Deus fala conosco. Eu também estou nessa caminhada há muito tempo já, trabalho com ensino na comunidade que eu congrego há mais de 10 anos, tenho uma formação em teologia, estou cursando uma outra, que essa agora se finaliza com a licença do MEC mesmo, né? Então é uma teologia geral, né? Estou cursando esse curso por uma questão estratégica também. Fora isso, existem mais várias coisas aí que a gente já buscou a nossa vida toda para estar aqui onde a gente está e, pela graça do Senhor, estar com vocês para conversar um pouco a partir de hoje. É isso aí. Rodolfo, como a gente tinha conversado hoje, por exemplo, quando pensamos sobre a importância da teologia, eu acho que o primeiro passo é a gente falar sobre a importância da teologia, né? Qual é a importância da teologia dentro de um viés do que é teologia de verdade, né? Ou seja, o que é teologia. E aí eu até mandei para você falando que nós separamos, que eu separei na verdade, assim, não tirei do zero, não inventei isso, né? Mas olhando, eu consegui categorizar melhor a teologia em 3 pontos, né? Eu até coloquei aqui para facilitar, que é a teologia bíblica, teologia sistemática e teologia do coração, né? Então, uma teologia bíblica seria basicamente uma interpretação da Bíblia. Então, você pode, obviamente, usar um lexo para traduzir, né, um texto. Você pode usar algum texto como do Craig Kenner, por exemplo, para poder ter comentário bíblico, né? Então, eu quero comentário bíblico do Novo Testamento inteiro. Então, você pode usar também. Então, tudo isso entra dentro de uma teologia bíblica, né? Como você analisa os textos da Bíblia, pega um livro específico da Bíblia e faz uma interpretação sobre ele, né? E aí, quando pensamos em teologia sistemática, eu acho que esse nome, às vezes, ele assusta um pouco. Eu falo porque, como
eu não sabia o que era, me assustou um pouco, sistemática, mas poderia mudar para teologia temática, né? Eu acho que ficaria melhor e mais atrativo para as pessoas, né? Porque é exatamente essa ideia, por tema, né? Então, o que a Bíblia fala sobre salvação? Então, pega todos os textos e aí faz uma interpretação, exegese a partir desses textos para entender tudo o que a Bíblia fala sobre salvação. E aí a ideia da teologia do coração, por último, é a teologia espiritual, ou eu chamaria também de teologia individual, ou seja, como eu olho para as escrituras, como eu olho para Deus e eu começo a interpretar Deus, né, a entender Deus, né. E eu creio que cada um desses precisa estar submetido ao outro, né, para que realmente a gente possa fazer uma boa teologia, possa interpretar o texto da melhor maneira possível, né. Então, com base nisso, e aí a gente também partindo do pressuposto um pouco mais óbvio, que teologia é o estudo de Deus, teos, Deus, e logia, estudo. Então, partindo disso, o que você acha, ou como você pensa sobre o nosso material de teologia, ou seja, como fazer teologia da melhor maneira, e o que é teologia para você nessa visão aí? Entendi. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, é que a gente está vivendo num tempo em que tudo que se relaciona às questões de teologia, de alguma forma, é mal compreendido, tá? E se é mal compreendido, é atacado injustamente. A gente está aqui num bate-papo sobre teologia e dá a impressão que essa palavra já remete por si só à ideia de que, isso aqui é um curso, uma formação formal, estamos falando de algo técnico demais, e que, de certa forma, não é popular no sentido de congregacional, né? Porque isso aí é só para quem tem um chamado, né? Nesse sentido, algo teológico em si. Bom, a gente está conversando sobre a importância da teologia. Importância para quem? E que importância é essa, né? E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar o seguinte, que a teologia, ela é importante para todos. Não tem como falar isso de uma forma sem mais rodeios. Ela é importante para todos, desde aqueles que querem ter uma formação formal, acadêmica, digamos assim, dentro disso, como também daqueles que estão buscando ao Senhor mesmo em suas vidas. Então, quando a gente conversou sobre essa categorização, né, particular nossa aqui, de uma teologia sistemática, uma teologia bíblica e uma teologia do coração. É para que a gente pudesse também falar e fazer com que as pessoas entendam que as três categorias, tá? Quando eu falo, por exemplo, o Marcelo é um cara muito biblista, né? Ou biblicista, depende aí. O que seria isso? É o cara que está buscando conceituar as coisas mediante a leitura que ele faz das escrituras e o estudo que ele busca. E para isso ele vai usar as coisas técnicas, as técnicas da exegese, algumas coisas de hermenêutica, algumas coisas, né, enfim, de linguística, vai buscar material histórico-cultural, até mesmo, quem sabe, histórico-crítico, né? Vai buscar entender o texto, se ele vai oferecer uma interpretação mais literal, mais metafórica, né? Então, dá a impressão que esse grupo de pessoas, assim, sabe, que estão na teologia bíblica, vai ser um grupo mais avançado, mais acadêmico, mas não tem nada a ver com isso. A popularização, o que o povo precisa entender é isso. As pessoas precisam se permitir lerem a Bíblia como a Bíblia merece ser lida. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? A gente falta muito, às vezes, um respeito com um texto que tem mais de 2000 anos, né? Quando a gente fala da teologia sistemática, a gente vai falar assuntos soteriológicos, assuntos cristológicos, eclesiásticos, pneumatologia, né? Tem N temas em que a teologia sistemática vai dizer assim, como funciona, mediante a captação de sistemas, de modelos
coisas que constam no texto bíblico que vão dizer a salvação funciona desta forma, esse é o modus operandi, o como, por exemplo, né? E até aí, também, por mais que tenha essa palavra grosseira, sistema, sistemático, mas a gente não está falando de um bicho de 7 cabeças. A gente está falando de algo que precisa ser compreendido de uma forma simples e profunda. E qualquer um com o ensino correto, com métodos corretos, com respeito à palavra e tudo mais, com humildade no coração, pode desenvolver teologia sistemática profunda, sem um diploma no bolso, entendeu? Sem um diploma no seu currículo. E a teologia do coração, que as pessoas poderiam falar assim, essa última categoria é que é para mim, né? Porque eu busco a Bíblia somente para o meu devocional. O que Deus está falando comigo? Vou botar o dedo aqui em cima do texto e vou sentir agora o que Deus vai falar comigo. Para você ter esse tipo de noção, de entendimento do que Deus está falando com você através das Escrituras, eu diria que você não pode ir direto para uma interpretação presa ou cativa ao coração. Você tem que passar pelo conhecimento básico daquilo que a gente faz na teologia bíblica e na teologia sistemática, para que a gente possa entender de fato o que Deus está falando através do texto. E aí ter o nosso devocional e ter a nossa vida de relacionamento com o Senhor. Porque o propósito principal da teologia, acho que quando a gente fala importância, né? O propósito principal para mim é o seguinte: ensinar homens e mulheres a amar a Deus sobre todas as coisas. Você estava falando aí, eu estava pensando o seguinte: quando a gente pensa, eu fiz um post, né, no Instagram, e aí eu não lembro exatamente qual era o tema, mas o rapaz ele fez um comentário, né? E aí ele comentou, e aí pelo comentário dele deu para ver que ele não tinha muito profundidade no assunto que ele estava falando, só pelo pouco comentário. E aí eu poderia explicar para ele em um texto gigante, né? Mas eu falei, no Instagram não dá para fazer isso. E aí eu falei uma coisa com ele, eu não lembro. E aí no final do comentário eu coloquei assim, eu citei um livro para ele. Eu falei, olha, você poderia ler esse livro, esses autores, eles estão há alguns anos estudando sobre isso, né? E aí ele falou assim, não, eu não preciso de livros, a Bíblia é o suficiente. Aí me deu um pouquinho assim, aí eu escrevi embaixo, eu mandei assim, eu falei assim, a Bíblia é o suficiente, mas você não. Ou seja, o problema não é a Bíblia, o problema sou eu. Eu posso interpretar um texto de uma maneira errada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em teologia do coração, é o coração enganoso, né? Ou seja, eu vou olhar para um texto e aquilo que eu... É interessante, né? Como a gente vai mudando a nossa visão de acordo com nossos problemas, né? Tanto é que quando você vai ver algumas pessoas falar de um texto da Bíblia, eles querem sempre encaixar o texto na vida dela, né? Só que nem sempre o texto se encaixa na vida dela, mas mesmo assim nós queremos encaixar. Então eu vou lá para uns Salmos, e aí eu leio uns Salmos e falo, não, tem tudo a ver comigo, tá falando comigo isso, Sim. né? A gente tinha muito isso de pegar uma caixinha, de uma palavra separada na caixinha, e ler aquele texto bíblico e falar, como Deus falou comigo aqui, né? A caixinha de promessa, né? Pode ser que Deus falou... Pode, entende? Mas não é garantia, não é assim que funciona, não é assim que nós olhamos para a Bíblia e para a palavra de Deus. Isso mostra um pouco falta de zelo com a própria palavra, né? E aí entra nosso outro tópico, que é a Bíblia é suficiente, mas eu não sou. Esse que é o tópico que eu coloquei, né? Ou seja, eu não sou o suficiente para entender a Bíblia, então eu preciso de ajuda para entender a Bíblia. Então, os 2000 anos de história fazendo teologia é importante para que eu possa entender a Bíblia, né? O que os outros autores falou. Então, como você vê esses outros autores formando, ou seja, como pessoas como Wayne Grudem, que é super renomado no meio cristão, assim, um acadêmico teológico, ou seja, como esses grandes homens de Deus ao longo da história formaram e formam o nosso pensamento e como a gente deve olhar para eles, ou seja, porque eu olho para a Bíblia, é somente olhar para ela, ou eu também tenho que olhar para a história e para a teologia para que eu possa entender a Bíblia? Como é essa relação, né, de ler um livro para entender a Bíblia, ou eu leio a Bíblia para entender a Bíblia apenas, né? É legal a gente conversar sobre isso, né? Porque, assim, a primeira coisa que acontece, é muito comum, é que
muitas pessoas, elas pensam que elas estão dentro de uma atmosfera de pureza e humildade, quando elas falam assim: sai fora de teologia, só pegar a Bíblia e ler a Bíblia, fica só com a Bíblia. Só que aquilo que parece e tem a aparência de ser puro, humilde, digamos assim, na verdade é um tanto que lá no fundo egoísta, entendeu? Por que acontece? Eu tenho condições de eu pegar, eu sou um réis mortal, né? E homens viveram antes de mim por séculos de história estudando esse livro, certo? Eu tenho condição de falar assim: eu não preciso do que eles escreveram, do que eles estudaram. Concorda que isso é um baita tiro na cabeça de quem está pensando que é humilde por falar que é só a Bíblia, sabe? É claro que a Bíblia tem uma doutrina extremamente forte que a gente não pode negar, que é a suficiência das Escrituras. Mas a suficiência das Escrituras, ela está diante de homens e mulheres insuficientes em seus intelectos, em sua vida de santidade. Está diante de homens insuficientes em perfeição de relacionamentos, né? E dentre tantas coisas que a gente erra, poxa vida, para quem é casado, igual eu e você somos, né? Você com a Suênia, eu com a Jéssica, direto, elas falam alguma coisa e a gente entende outra. E elas estão no nosso tempo, dentro da nossa casa, no nosso território geográfico, compartilhando da mesma cultura, e mesmo assim a gente erra ao interpretá-las. É, não é? Então, que dirá quando a gente vai fazer isso por conta somente do nosso achismo, das nossas ideias, desprezando anos e anos de história de construção teológica que simplesmente teve a intenção do quê? De explicar, de trazer ao povo da época, de cada época, o entendimento adequado daquilo que a suficiência das Escrituras queria ensinar. Então, quer dizer, você tem os apóstolos, depois os apóstolos vão morrer. Começa a era patrística. Então, esses caras estão lá e a boa parte deles foi testemunha ocular dos apóstolos. Então, essa proximidade temporal refina muito a doutrina. Depois desses caras, vieram os caras que conheceram esses caras e que construíram o estudo baseado naquilo que esses caras falaram acerca dos apóstolos. E assim é cada geração. Nós sofremos transformações culturais, sofremos influências por correntes de pensamento. Dá para eu dizer que teologia não é enviesado? Claro que não, mas a teologia é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que ser humilde e dizer que homens que deram a vida para elucidar doutrinas que a gente crê hoje, que a gente acha que veio da nossa cabeça, mas na verdade vieram do sacrifício do trabalho intelectual desses caras. E esse trabalho intelectual, sim, é espiritual, entende? As pessoas acham que a teologia é uma secularização do ensino bíblico. Tipo isso. Mas não é. A teologia é o contrário. É uma ponte de comunicação para um estudo espiritual ser compreendido pelo aparato mental humano, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa visão, desconstrua esse negócio de só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, porque se eu pegar a Bíblia pura, sem nada que me auxilie a compreendê-la, o único elemento para entender a Bíblia vai ser eu. E eu sou falho. Então, provavelmente, eu vou falhar na compreensão da Bíblia, onde várias pessoas já falharam ao longo da história. Talvez eu construa heresias. Então, se eu olhar para o trabalho delas, para os erros delas, quando eu for fazer a minha leitura, eu vou conseguir refinar e ser mais assertivo, entende? E isso é uma grande demonstração de amor pelo texto bíblico, sabe? E aí, na verdade, toda essa teologia e tal, essa teologia é submetida, sim,
ao texto bíblico. E não o texto bíblico a essa teologia, sabe? Porque à medida que você estuda as Escrituras e tem relacionamento com Deus, tá? Real, e você tem uma vida de estudo disciplinar, você começa a ver que tem coisas que foram também colocadas dentro da história da teologia que tem que ser descartadas, né? Então é sobre isso, sabe? É entender que a coisa é mais ou menos por aí. E não nessa ideia falsa de um orgulho no final da história que está escondido, né? Disfarçado de humildade. É porque, como você disse, sempre vai ter erros, obviamente, né? Mas eu acho que a ideia da teologia, e o melhor disso, é que nós temos a Bíblia, né? Então, tipo assim, nós temos a fonte primária. Né? Então, quando a teologia errar, nós podemos falar, opa, eu creio que nesse ponto aqui eles não acertaram, né? Ou algo do tipo, né? Ou seja, então nós temos uma fonte para olhar, né? Mas se a gente não olhar o que há 2000 anos está sendo construído de história, o que está há 2000 anos, a gente corre o risco de voltar e repetir as mesmas heresias, né? Aconteceu uma situação aqui na minha casa, acho que foi ano passado, que a gente estava em reunião aqui, né? Num culto, e aí eu tava ensinando algo da Bíblia, né? E a pessoa fez uma pergunta achando que é a pergunta cabal, assim, entende? Tipo assim, essa daqui é uma dúvida da minha vida que eu não sei como responder. Aí, eu não respondi ela, eu saí, vim aqui, eu peguei um livro, acho que foi de Santo Agostinho, e coloquei pra ela. E aí eu abri na página, eu fui procurando abrir na página, e a mesma pergunta que ela tinha feito, mudou só as palavras um pouco, né? Mas a mesma pergunta que ela tinha feito, tinha sido feito, ou seja, há 1500 anos atrás. E ela falou assim, mas tem a mesma pergunta? É a mesma dúvida? Eu falei, então, estamos há 2000 anos respondendo essa dúvida sua e você acha que, né, é só você que teve? Não, estamos há 2000 anos realmente olhando para o texto e falando, e agora, como responde isso? Então tem muitos homens de Deus pensando em como responder isso, né, em como chegar a esse resultado, né? Baseado nisso, quando a gente pensa, por exemplo, geralmente quando se cria uma heresia, vamos dizer assim, porque até mesmo a heresia, ela vai muito da visão, né? Ou seja, provavelmente se tiver uma outra visão contrária aos evangélicos, ao protestantismo, eles vão olhar para nós como heréticos ou algo assim, né? Então tem esse outro lado da moeda também, né? Mas tirando isso, pensando, por exemplo, em seitas, né, que realmente destrói, que coloca pessoas... Então, por exemplo, eles colocam pessoas em um grupinho, né, e começa a explorar essas pessoas de várias maneiras possíveis, né? E muitas dessas seitas nascem a partir da Bíblia, né? Então, pega textos bíblicos específicos e usam eles para poder explorar pessoas, né? Eu gosto do Saulo Daniel, que ele tem um vídeo sobre heresia, seitas e heresia, não sei se você já viu, e ele diz assim que as seitas, geralmente não é que ela fala uma mentira, mas o problema da seita é que ela fala uma meia-verdade. Entende? Então, é verdade? Mas é meia. Ou seja, não é completa. Então, pegou um texto bíblico que é verdade e usou e exagerou naquilo lá, né? Falou, opa, é só isso. Tá, mas sem olhar todo o contexto, né? E eu penso que a teologia, ou seja, quando a gente vai olhando as heresias todas que foram combatidas, ela nos ajuda a não cair novamente em um grupo, em uma seita, e não novamente ficar em um lugar nesses dois extremos, né? Uma libertinagem, né? Onde eu vou viver uma vida de pecado, mas também não o outro extremo, que é o legalismo, né? Uma vida vivida pela lei, né? Que é um outro assunto que a gente vai conversar em outro momento, né? Então, na sua visão, o que você acha que da teologia nós podemos aprender para que não possamos cair em uma seita, né? Em uma heresia, né? Ou seja, quais são mais ou menos ali os cuidados que temos que tomar, autores que temos que ler, ou seja, para onde eu iria na teologia ali para que eu não caísse em uma heresia, né, em uma seita, e em algum momento um grupo me abraçasse e falasse, muito amigo, a gente vai se aproximar, e aí do nada eu estaria no meio de uma seita, né? Como eu poderia identificar que eu estou no meio de uma seita
com um viés teológico, né? Então, essa questão, para falar de seita, a gente tem que, obviamente, separar mais tempo para isso, né? Porque existem vários autores que abordam esse tema e a maioria deles concorda com 4 pilares que a gente tem para identificar uma seita. Dentre eles, o que eu quero falar agora, muito forte, é o sectarismo, né? Que é você se isolar num pensamento falso de que você é um privilegiado que descobriu o único povo, a única doutrina que pode salvar de verdade, enfim, que conhece a Deus de verdade e tal. Toda seita tem isso, né? Você pode ver que todos os grupos de seita vão falar assim, só esta comunidade é a comunidade verdadeira e tal. E para falar disso, a gente tem que lembrar que, no fundo, esses grupos que a gente chama de seita, eles se alimentam do potencial que cada ser humano tem de cultivar o seu próprio orgulho. Tá? Isso é um pensamento particular meu, depois de ler muitas coisas sobre seitas e tal. O ser humano, ele tem um orgulho. Ele quer ser o dono da verdade. Ele quer ser o exclusivo, ele quer ser o superior, ele quer ser o melhor. E quando você entra num ambiente de seita, as pessoas dizem para você, agora sim, você está aqui conosco e você descobriu a verdade. Agora você está na igreja verdadeira. Agora você está no lugar salvo. Então o ego dessa pessoa vai lá em cima, porque ela olha para o resto que não está lá dentro e fala assim, bando de condenado, eu garanti o meu. Né? Então isso nada mais é do que uma alimentação do orgulho, tá? Então as seitas vivem disso. Mas em relação ao estudo da teologia e a questão da importância dele para a gente não sofrer enganos do tipo seitas, né? Tem uma coisa muito legal, cara, que é um fenômeno que acontece hoje, né? A teologia, antes, ela estava muito confinada aos ambientes acadêmicos, né? Isso aí né? Então, principalmente ali na Inglaterra antiga, no começo da Idade Média, onde se formaram os primeiros centros educacionais, como a gente sabe, a gente que estuda teologia, a gente sabe, inclusive, que a teologia, ela precede a filosofia, né? O estudo teológico, ele é antecessor até ao estudo filosófico. Só que ele era, assim, fechado, digamos assim, tá? Só que hoje, tem 1 milhão de qualquer coisa teólogo, entendeu? TikTok, então, tá infestado. Porque cada um pega a Bíblia, viaja do jeito que quer e fala o que quiser. E querendo ou não, não tem como a gente negar que as pessoas estão fazendo teologia. Só que elas estão fazendo errado. Porque qualquer afirmação, a gente até conversou sobre isso, né? Qualquer afirmação que a gente faça, qualquer idealização que a gente externe, que a gente exponha sobre Deus ou sobre o fenômeno das divindades, é fazer teologia. Então, qualquer um pode ser um teólogo profissional. A grande questão, então, é a gente falar da teologia saudável, da teologia real, da teologia que cura, da teologia que pega e se curva ante as Escrituras e serve de um instrumento para as Escrituras, para que ela seja compreendida pelo povo. Olha, uma das coisas que mais, assim, me deixa chateado, abrir o coração aqui, é que se você estudar as heresias dos primeiros séculos, tá, da igreja, final do século I, século II, século III, tá, início do século IV, até meado do século IV, essas heresias, elas voltaram tudo. Elas estão tudo de novo. Cara, olha só, a Trindade, por exemplo, a Trindade já é um negócio bem resolvido há mais de 1 milênio. Há mais de 1 milênio, a Trindade está muito bem resolvida, tá? Mas hoje a gente está vendo um movimento de um monte de gente que, de repente, fala assim, não, eu descobri, eu fui liberto agora que eu cheguei à conclusão, eu vi que
na verdade, é tudo um movimento conspiratório movido pela Igreja Romana e que todas as religiões estão enraizadas nele e a Trindade é pagão. Aí chama tudo de pagão, entende? O discurso, se você lê a história da igreja, o discurso é o mesmo discurso, por exemplo, de Ário, do arianismo, é o mesmo discurso do pessoal do gnosticismo, é o mesmo discurso do pessoal que falava, Jesus é um fantasma, sabe? Então, por exemplo, por que aí o cara entra lá em colapso? Por que Deus não impediu que, sei lá, as crianças de tal lugar não morressem, que a catástrofe tal que aconteceu, por que Deus não interviu isso? Cara, Tomás de Aquino já resolveu isso há tanto tempo, sabe? Considerado por muitos teólogos, inclusive os mais modernos, como D.A. Carson, por exemplo, o maior teólogo da história, né? Tomás de Aquino. Esses problemas, e ele viveu numa era pré-iluminista, ou seja, antes do nascimento da teologia liberal. As perguntas, os questionamentos levantados, principalmente pela galera aí do histórico crítico, né, que acha que são os donos da verdade também, Tomás de Aquino já respondeu tudo lá atrás, sabe? Então, quando você tem a oportunidade de consultar o material dessas pessoas, cara, que deram a vida, literalmente, tiveram teólogos que deram a vida em prol de defender a teologia verdadeira. Um grande exemplo, não de martírio, mas um exemplo assim, de um cara que dedicou a vida em prol da glória, da divindade de Cristo, da elaboração da doutrina da Trindade de uma forma saudável e verdadeira, por exemplo, Atanásio, entendeu? Então, os materiais desses caras você pode consultar, tá tudo aí. E quando você pega eles são grandes facilitadores para quando a gente lê as escrituras, cara. Então, como é que você vai desprezar isso? E aí, por que a galera hoje está caindo nessa mesma novela? Porque Jesus não é Deus, como o Pai. Desde o início do século III está resolvido isso. Mas tudo bem. Porque não existe triunidade. Vocês são triteístas e não estão sabendo. Os caras reafirmando o modalismo, né? Então, por que isso hoje? Porque desprezou teologia. Não tem outra resposta. Porque se tivesse pegado material teológico, ia ter raciocínio saudável. Porque nesse caminho da construção desse material, muitos erros foram cometidos e acertos. E grandes coisas também o Senhor fez de forma poderosa para confirmar a constatação de tais doutrinas, entendeu? Então, o fenômeno hoje da galera tá explodindo nas heresias dos primeiros séculos é justamente o desprezo pela teologia. Eu tenho uma, não sei se é uma história, mas você não vai lembrar disso, eu acho. Acho que no primeiro ano que eu te conheci, ou no segundo, eu queria fazer teologia, eu não tinha começado ainda, algo do tipo. E aí eu falei assim, só que na verdade eu não queria fazer teologia, eu queria fazer ciência da religião, não sei se você lembra. Na verdade eu acho que já tinha começado. Aí você falou assim, não, faz teologia, depois se você tiver uma base sólida, aí sim você vai para ciência da religião, filosofia, o que você quiser, mas tenha um norte, tenha uma base primeiro. Lembra que você falou isso? E aí eu peguei como base, entendi. Várias pessoas que me perguntaram sobre teologia, eu respondi a mesma coisa. Eu falei, não, faz primeiro, ganha sua base, depois faz um outro curso, né? Por exemplo, agora eu tô me formando em ciência da religião, mas depois de muitos anos, né? Então, seguir nesse caminho de estudar teologia para depois ir para outras coisas, nos ajuda bastante, né? Mas eu vou voltar nisso que eu quero te perguntar sobre isso. Mas antes, é o seguinte... uma fala que geralmente tem, eu até coloquei aí na tela, que a gente pode até fazer um só sobre isso, mas só pra gente pincelar, é sobre essa visão, tá? E é interessante porque como eu fiquei há muito tempo em alguns cursos de teologia, pra você ter ideia, eu acho que eu não te falei isso, meu professor é Augusto Nicodemos, um dos professores do curso de teologia. Então, como eu fiquei muito nesse meio...
Aí eu fui para uma outra comunidade que ela usou basicamente essa frase de uma forma diferente, entende? Não, a teologia ela se corrompeu. Não, fazer teologia hoje não adianta, porque ela tá corrompendo as pessoas que entram. E aí eu fiquei pensando, eu achei que a gente já tinha vencido esse argumento, eu achei que é igual você tinha comentado, a gente voltou de novo os argumentos anteriores, né? Que na minha cabeça a gente já tinha vencido, tá todo mundo sabendo que, olha, gente, teologia não esfria o crente, não é sobre isso, eles não entenderam. Só que aqui eu percebo que tem muitas pessoas que ainda pensam dessa forma, né? Então, só que a gente também não pode negar que tem alguns meios acadêmicos que, se a gente depender do meio acadêmico teológico para que a nossa fé seja ativada nesse sentido de um calor, de um amor a mais por Cristo, provavelmente isso não vai acontecer em alguns meios acadêmicos teológicos, né? Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, nessa que eu estou fazendo, antes deles começarem, eles oram. Entende? E você não vai ver isso. Tanto é que você vai ver cursos de teologia na Estácio, por exemplo, e em qualquer outro, né? Que não é errado fazer, não é essa a questão. Mas a questão é que se você depender dos professores ali, né, para ativar você nesse sentido, para ajudar no seu fervor, no seu amor por Cristo, na sua vida de oração, isso não vai acontecer, né? Então, obviamente, existe esse lado também. Mas esse não é todo lado, esse não é toda teologia, isso não é todo mundo que está ensinando teologia que não tem esse coração queimando por Cristo, de amor por Cristo, né? Então, como que a gente entende essa teologia esfria o crente? Então, a primeira coisa aí é raciocinar o seguinte: você quer fazer um curso de teologia? Faça, tá? Só que você precisa entender que, de forma geral, tem duas modalidades. Ou você faz um curso confessional, ou você faz um curso não confessional. E quando você faz um não confessional, tá, você está ligando o seu curso, ao seu estudo teológico, há uma linha acadêmica que a gente chama de histórico científico ou histórico crítico. Eu prefiro chamar histórico crítico porque eu não concordo com esse nome histórico científico. Eu acho que o nome científico, ele se corrompeu muito, esse termo, tá? Para você entender isso melhor, quem está nos escutando, quem está assistindo a gente, eu indico uma autora chamada, já morreu, tá? Mas ela foi uma grande aluna, professora, doutora, pós-doc, tá? Dentro dos ensinos de teologia do método histórico crítico, que é a Etta Linnemann, tá? Vou repetir o nome, porque eu acho que não dá para a gente escrever aqui ainda, mas Etta, ETA, tá bom? Etta Linnemann. Ela, antes de morrer, deixou obras acerca do combate ao método histórico crítico e à teologia liberal. Não que ele seja... A gente vai deixar também, Rodolfo, no link do YouTube, por exemplo, a gente vai deixar a indicação de livros que a gente for falando aqui, a gente pode deixar lá embaixo. Tá? Sim, isso aí, pois é, bom demais. Então, ela fez duas principais obras, assim, tá? Eu acho que a principal seria a Crítica Bíblica em Jogo, né? É excepcional. No livro, ela, de uma forma muito simples, ela explica por que você não pode submeter a interpretação bíblica a um método que se denomine científico, ou liberal, ou histórico crítico, enfim. Porque, na verdade, os métodos têm que se submeter às escrituras. Porque se eu tenho um método que ele é capaz de suficientemente encaixotar as escrituras dentro da sua instrumentalidade, digamos assim, então esse método seria maior do que a própria escritura. Esse é o raciocínio. Então, vocês que estão preocupados com isso, precisam entender que quando você faz um curso de teologia não confessional, você vai cair no estudo teológico histórico-crítico. Atualmente, eu estou me formando num curso teológico, licenciado pelo MEC, por uma questão estratégica, evangelística minha com o Senhor, mas que ele é puramente teologia liberal histórico-crítico, tá? Então, por exemplo, quando você vê na teologia confessional que o Evangelho de João, por exemplo, ele enfatiza com mais força do que todos os outros três evangelhos a dupla natureza de Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, certo? No método histórico crítico,
vai falar que o foco do livro de João, por exemplo, é as boas obras aos pobres e, e o diálogo romano, político, sei lá do que, sacou? Então, todo aquele lance de fé, vamos colocar assim, precisa ser descartado no método histórico crítico. E quando o pessoal fala de teologia que esfria o crente, eles estão falando única e exclusivamente desse método, que é uma ramificação, sacou? Que dentro de todo o estudo teológico, ele representa isso diante de um arsenal inteiro. Então, eles estão falando desse método, falando assim, a teologia esfria o crente. Estão falando desse método sem perceber e sem saber que eles estão colocando a teologia toda como culpada por causa de uma vertente teológica que compreende e ensina diferente, entendeu? O que acontece é que, na verdade, a teologia, ela esquenta o crente e não esfria o crente. Ela esquenta. Vou contar uma experiência particular minha. A primeira experiência que eu tive, assim, cara, Sabe quando aqueles momentos em que você sente a presença de Deus de uma maneira tão forte que você perde a força do corpo, você só consegue se derramar em lágrimas, se arrepender, confessar, enfim. Quando a minha primeira experiência que eu tive com isso real foi lendo um livro do Paul Washer, sozinho, de teologia. E cristologia, mais especificamente falando, né? Ele estava explicando no livro, nunca me esqueço disso, que, na verdade, não foram os romanos ou os judeus que mataram Jesus, né? Jesus fala na palavra o seguinte, a minha vida é minha, e eu a dou. E a gente vê que pelo método da expiação escolhido por Deus, foi a própria ira do Senhor, o cálice a ser bebido por Jesus. Então, em outras palavras, Deus estava aniquilando o Filho no nosso lugar, porque nós merecíamos essa aniquilação. O Paul Washer escreveu isso de uma maneira tão poderosa, e ele é um evangelista, assim, surreal, né? Deus usa ele demais, ele passou boa parte da vida dele na América Latina e tal, pregando as comunidades menos favorecidas e tudo mais, anunciando o evangelho. Atualmente, se não me engano, ele está com um trabalho carcerário maravilhoso, né? E eu lembro que quando eu entendi que a questão da ira que era para vir sobre mim foi liberada do próprio Pai sobre o Filho, a questão, quando eu entendi isso, assim, que isso entrou, foi quando eu estava lendo um livro do Paul Washer, um livro extremamente teológico, e eu me derramei. E foi um mover do Espírito, assim, surreal, cara. Então, eu tive uma experiência transcendental com Deus estudando teologia, com a Bíblia do lado, sabe? E foi a minha primeira. Então, tudo é você ser guiado de forma correta por esse oceano chamado teologia, tá bom? Vou fazer um teólogo aqui rapidinho. Coloquei ele na tela aí. Você gosta, você ama o C.S. Lewis, né, cara? Não pode deixar de, né, trazer ele para a mesa de conversa, não. Ele sempre tem uma coisa para falar sobre os assuntos. Eu gosto dessa frase dele aí, que ele diz o seguinte, né? Teologia é como um mapa. Não é a viagem, mas sem ele, você se perde. Eu gosto muito dessa visão dele, né? Então, quando a gente pensa na viagem, ou seja, em tudo que a gente tem que se debruçar, a gente fala sobre a palavra de Deus, né? Então, é nela que a gente tem que se debruçar, é com ela que a gente vai fazer a viagem de fato, né? Ela é a viagem de fato. Mas a teologia é o mapa, ou seja, é o meio pelo qual eu não me perco no meio dessa viagem, né? Eu sei para onde eu estou indo, então vai me dar um norte, né? Vai me dar uma direção, né? E aí você até comentou um pouco sobre isso, só mais para a gente falar um pouco mais ainda. A teologia, ela precisa, e eu creio que talvez seja o principal objetivo, é levar para o quarto de oração, é levar para um lugar de jejum, é levar para um lugar de ajuda aos necessitados. Então a teologia, ela precisa
ser prática, né? Então, ela precisa sair do estudo, né, do material, do papel e caneta e levar para a prática. Eu vou falar um pouco sobre isso depois também, mas um dos motivos de eu ter pensado no 5-1, não é o único motivo, obviamente, mas é a ideia de formar um dom só, né? Ou seja, por exemplo, você quer ser um líder de uma comunidade, né? Um pastor, por exemplo. O que você faz? Para você ser reconhecido pastor, em boa parte da teologia, obviamente não são todos os cursos, não vou generalizar, mas boa parte deles, é você fazer um curso de 4 anos, participar de um concílio, que no final você é reconhecido como pastor. E aí, na visão dessas comunidades, pastor e presbítero é a mesma coisa, então estamos falando sobre fazer alguém se tornar um presbítero por ter estudado 4 anos. E aí, obviamente, no meio disso, tem algumas escolas teológicas que vão enfatizar essa parte do presbitério, né? Mas nem todas vão. Algumas vão só apenas dar um estudo teológico mesmo, falar sobre história da igreja, interpretação bíblica e tal. Então, a pessoa vai sair um cabeção, né? Aprendendo muito sobre teologia, mas não vai estar preparado de fato para ser um presbítero, né? Então, transitar entre o estudo teológico e a vida, o quarto de oração, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, ajuda aos necessitados, ou seja, tudo aquilo que envolve o evangelho, nem sempre acontece, né? Então, o objetivo do ensino da teologia deveria ser esse, né? Esse levar para esse quarto de oração, né? E moldar também a forma que a gente ora e conversa com Deus. Você acabou de dar um exemplo de um estudo que mudou a forma que você olha para o próprio Deus, né? E a teologia, ela precisa trazer para esse lugar, né? Então, como você vê essa transição entre a teoria e a prática da teologia, né? Como isso se dá? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: mas como que eu sei que eu estou navegando certo pela teologia? Gente, tudo você conhece tudo pelo fruto, não é isso que está na palavra? Então, quando você está estudando teologia e o resultado é que você está fascinado cada vez mais por Cristo e que você está a cada vez mais sendo um servo de pessoas, é sinal que você está navegando certo por esse mar teológico, sabe? O crivo, o resultado, para você, a prova dos 9, digamos assim, né? Para você constatar se o teu estudo teológico ele está válido, ele está realmente edificante, você, a cada vez que estuda teologia, você está mais fascinado por Cristo. O seu maior fascínio é Jesus, com mais força ainda. E segundo, você se coloca... Sabe quando Jesus fala com os apóstolos? Lá fora, gente, as pessoas têm reis e têm governantes sobre elas. Não será assim no meio de vocês. Eu amo esse texto. Jesus fala isso e é incrível, porque ali ele quebra todo o senso de hierarquia humano que pode existir de uma coisa piramidal. Ele fala: eu sou o mestre, eu sou o discipulador, vocês são irmãos. Então, a teologia saudável é essa. É que à medida que ela vai acontecendo e você navega por ela, você desenvolve cada vez mais fascínio por Jesus e ele torna-se o seu maior fascínio. Em segundo lugar, você vive pelas pessoas e coloca elas antes de você. É aí que você sabe que o estudo teológico que você está fazendo está certo. Entende? E isso não tem a ver com viés, cara. Por exemplo, eu sou um amante profundo de ler teologia reformada. Mas eu não posso dizer para você, Marcelo, para todo mundo que está escutando agora, e falar assim: eu com certeza sou calvinista. Sacou? Porque não é isso. Teologia não é partidarismo. Teologia é instrumento de transformação. É mapa, como disse o C.S. Lewis. Você vai pegar uma coisa que vai te ensinar a navegar pelas escrituras. E a gente deu a vida para que a gente tivesse isso hoje, sabe? E a gente tem que valorizar e viver isso. E aplicar isso na prática
vai ser justamente o resultado de que você está navegando por uma teologia saudável. Não adianta nada você saber um monte de coisas sobre doutrina da Trindade, história da igreja, e você, sei lá, virar a cara para o necessitado. Você não ter vida de oração. Você não queimar por Jesus. Essa teologia é farisaica, entende? Agora, eu olhar e constatar várias pessoas nessa situação que estudam teologia e agora começam a se sentirem superiores e tal. Eu ver que, e realmente isso acontece, tá? Eu olhar para essa situação e falar assim, tá vendo? A teologia tem que ser condenada. Porque um grupo de pessoas está fazendo a coisa da forma errada, aí eu também estou totalmente errado se eu pensar assim. Entende? Aquele texto de Atos 17:11, que fala sobre os crentes, os bereanos, quando no nosso meio, por exemplo, eu falo do Brasil, né? No nosso meio de igreja, a gente colocou uma estratégia, não sei se você percebeu, que é o seguinte: quando alguém está pregando lá na frente, um pastor está pregando uma mensagem, ele fala o texto que ele está pregando, né? Então, leia, acabei de citar, Atos 17:11. Então, a gente abre o texto e lê junto com ele, né? Mas eu fiquei pensando há um tempo atrás o quanto que isso, eu acredito que está distante do que seriam os bereanos que Paulo estava falando. Porque eu creio que ele estava falando sobre pessoas que examinavam, né? Então é um trabalho de exame mesmo, né? Então você olha, então são pessoas que olhavam o Antigo Testamento e via se fazia sentido Paulo estar citando Jesus no Antigo Testamento como Messias prometido. Sim. Então mais ou menos essa é a ideia, né? Quem conhece a Deus, cara, vai sempre entender que Deus sempre deixa uma parte que é responsabilidade do homem, sabe? Obviamente você podia pegar a Bíblia e ler orando e falar, explica esse texto para mim, Espírito Santo, sabe? E glória a Deus, às vezes acontecem essas coisas aí mesmo, e na verdade todo o processo teológico, na verdade, é uma inspiração do Espírito, né? Só que a parte de você estudar, a parte humana, o esforço intelectual, ele é espiritual. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. A gente está entendendo esse conceito do espiritual errado. Você estudar com ferramentas teológicas, você se debruçar em um estudo disciplinar, profundo, usando técnicas humanas, você se esforçar, sabe, para compreender um texto no sentido de examinar, de destrinchar ele. Eu não estou falando só de questão linguística, estou falando de questão geográfica, cultural, e tantas outras coisas. Destino, quem está falando, para quem está falando, qual é a perícope, entendeu? Qual é a palavra-chave, qual é o tema central desse negócio, onde que está a transição, onde que tem um agente ligante aqui, onde que está sendo estabelecida uma doutrina. Esse esforço humano, ele é espiritual. E as pessoas não entendem isso. Eles acham assim, são técnicos. Inclusive, eu já enfrentei aqui na minha experiência de vida aqui uma vez, uma pessoa que me forçou, cara, a baixar a cabeça, que ela queria orar por mim, e pôs a mão na minha cabeça. E falou que Deus estava falando com ela, as palavras da oração dela, que era para eu entender que a letra mata e o espírito vivifica. Clássico, né? Clássico. No sentido do contra-teológico, sabe? Só que aí, se você pega esse texto e não, assim, estuda teologia em cima desse texto, mas simplesmente faz a leitura correta, só lê certo. Só leia o texto certo. Todo o contexto ao qual ele está inserido. Você vai ver que a letra mata não é teologia. Não é ler Bíblia demais. Entendeu? Então, assim, como Deus estava falando, se a interpretação estava toda errada, sabe? Então, a teologia, ela auxilia nesses crivos aí. E são histórias, mais histórias, né? Eu tava pensando, aquele livro do Alan Hirsch, Caminhos Esquecidos, ele vai falar sobre o consumismo, né? Que ele vai falar que um dos maiores problemas da igreja moderna é o consumismo, né? Que eu vou para
um lugar para consumir um conteúdo, né? E não para oferecer um culto a Deus, né? Então, a expectativa, geralmente, dos cultos, ela é geralmente voltada para a pregação, né? Então, o que Deus vai falar comigo hoje na pregação, né? E quando pensamos, por exemplo, em evangelismo, eu acho que seria muito legal se... Imagina, todo evangelismo que você fizer, todo culto evangelista, no sentido de você for pregar o evangelho em uma praça pública, todo mundo está falando, opa, quero receber de Deus. Mas em um culto evangelístico, que eu tô falando isso porque quando você pensa nas pregações públicas que Paulo fazia ali, você vai ver que eram pregações evangelísticas, quando ele pregava publicamente para muitas pessoas, e era sempre uma pedra passando na orelha dele, né? Ou seja, ele correndo, né? Um grupo se convertia e o outro grupo queria matar ele. Então era sempre assim, né? Você pensa em Atos 17, ele ensinando ali no Areópago, um grupo se converteu, bem pequeno, e outro grupo queria caçar e matar ele. Isso foge bastante da nossa... da forma que nós vivemos culto hoje, né? Porque a forma que a gente vive culto hoje é esperar o culto de domingo para ver o que Deus vai falar comigo através da palavra. Sendo que, se a gente pensar em um sentido parecido, que quando Paulo pregou para pessoas que já conheciam a Escritura ou estavam conhecendo, as pessoas faziam uma espécie de crítica daquilo, né? Ou seja, elas examinavam as Escrituras e faziam uma espécie de crítica, que não é o trabalho que a gente faz hoje, né? A gente é bem distante nesse sentido, né? De vida de crente, né? Mas pensando nisso, indo pro o tópico aqui, já tá caminhando pro final, a teologia nesse sentido, ela seria para todos, principalmente quando a gente pensa naquela divisão teológica, acabei de fazer teologia bíblica, sistemática e teologia do coração, né? A forma que eu sento e interpreto um texto da Bíblia, né? O quanto da teologia seria para todos fazerem? Porque qual seria a minha tese e a minha vontade, né? Eu tenho um sonho com a Suênia, com a minha esposa, a gente tem um sonho comum, que é abrir uma escola. A gente sonha em escola mesmo, do ensino médio fundamental, tá? Porque eu vi o Alan Hirsch, eu acompanho ele há algum tempo, e ele tem uma escola, ele acompanha algumas escolas e ele ensina sobre os 5 ministérios desde pequeno. Então, ele deu alguma experiência de um adolescente, assim, indo da adolescência para a vida adulta, que quando foi falado para ele sobre, esse daqui é o pastor da igreja, aí ele já perguntou, tá, mas e o apóstolo? Ele perguntou sobre os outros dons também, porque ele não estava entendendo porque tinha um homem com um dom liderando e o quanto isso fugia. Então, é uma base que estava sendo ensinada, né? E aí eu comecei a pensar, não apenas isso, mas e se fosse ensinado teologia nas escolas como matéria? Não o ensino religioso que é hoje, né? Mas uma teologia desde cedo como uma matéria, né? Talvez seria uma teologia para todos, no sentido que todos já iriam sair do ensino médio sabendo teologia. A conversão é outra história, mas pelo menos teria na mente a forma correta, ou seja, eles iriam negar Cristo, mas sabendo quem ele é através das escrituras. É mais ou menos nesse sentido, né? Conscientemente negando, né? Então, quanto que você acha que a teologia é para todos ou nem todos precisaria de fazer teologia? Olha só, a pergunta a Bíblia é para todos? Porque se a Bíblia for para todos, a teologia é para todos. Porque, querendo ou não, todos fazem teologia. Só que, como a gente já falou, muita dessa teologia não é feita corretamente. E a teologia é uma coisa muito séria, porque ela está mexendo com a eternidade, sabe? Então, quando eu construo algo errado, isso vai ter consequências das mais sérias possíveis. Então, olha só, desde que coisas começaram a ser escritas dentro daquilo que a gente conhece como escritura, se faz teologia. Por exemplo, por que na época de Jesus tinha 2 grupos distintos, os fariseus e os saduceus? Os fariseus criam uma ressurreição. Os saduceus não criam uma ressurreição. Por quê? Porque a escola interpretativa dos principais rabinos que influenciaram os 2 grupos
construíram uma interpretação dos textos, cada um ao seu modo. Então, uma escola rabínica interpretativa que deu origem ao grupo dos fariseus entendia a ressurreição, constatava a ressurreição quando lia o texto bíblico e fazia a hermenêutica desse texto bíblico, interpretava esse texto bíblico. Já a escola dos saduceus não enxergava de forma nenhuma a ressurreição. Quer dizer, já havia métodos de interpretação e correntes interpretativas que se baseavam em examinar textos de forma técnica, de forma exaustiva, textos que já estavam escritos, tá? Muitos deles já foram agrupados ali no período interbíblico, já estava resolvido quando se trata principalmente da Tanar, né? A lei, os escritos e os profetas. Então, já a teologia sempre esteve presente. É inevitável, você não tem como fugir de teologia. Não tem como. Engana-se aquele, por exemplo, que vai chegar e vai falar, eu vou só ler a Bíblia, vou pedir o Espírito Santo, vou pegar aqui um dicionário grego, sei lá, ou hebraico, e eu mesmo aqui vou sozinho ler e chegar na conclusão. Engana-se quem pensa assim. Engana-se, porque vai cometer sérios erros. Por quê? Porque desde sempre é necessário pessoas interpretando para nos guiarem nas nossas interpretações. Isso é teologia. Então, na época de Jesus veio consertar muita teologia. Não sei se vocês já repararam isso, mas Jesus veio consertar muita teologia. Jesus veio consertar a interpretação errada do sábado, por exemplo, que foi um grande ponto de polêmica. Jesus veio consertar, principalmente, a hipocrisia, a ideia do jugo, a ideia de onde viria o Messias, de como ele seria, a ideia de como seria a primeira vinda do Messias. Veja, mas um grupo no qual também João fazia parte, e aí a gente vai falar dos essênios, por exemplo, eles já tinham, historicamente, na compreensão deles teológica, dos profetas, tá? Principalmente dos profetas que a gente chama hoje de maiores, que o Messias deveria primeiro sofrer, morrer e depois ressuscitar. Mas para os outros grupos, desde a primeira vinda, teria que vir um grande rei e aniquilar todos os outros impérios e estabelecer o reino judaico, a restauração de Israel de toda a criação. Quer dizer, por que haviam essas interpretações? Porque teologia sempre foi construída. Desde que o mundo é mundo, teologia é construída. Teologia é construída lá desde Homero, sei lá, no panteão grego. Você pega e lê Homero, é uma construção teológica extremamente antropocêntrica, humanista. Isso reflete em divindades ali, né? Entidades sobrenaturais que são reflexos humanos, mas não deixa de ser construção teológica. Então, assim, é inevitável. Se é inevitável, torna-se popular. Se torna-se popular, é perigoso se não for feito da maneira correta. Então, teologia é para todos? Tem que ser para todos. Tem que ser, porque a teologia, como a gente já falou, ela surgiu antes da filosofia. Então, a teologia, ela tem poder para guiar a nossa compreensão até em relação às outras ciências, né? E a gente poderia passar horas falando acerca de criacionismo científico e tudo mais, por exemplo, né? Que deriva, querendo ou não, de uma preconcepção teológica. Agora, o errado, eu penso, é as pessoas olharem para o termo teologia e falar, isso não é para mim, porque elas não têm um tipo de chamado. Cara, você foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas? Esse é o maior chamado de todo mundo, sabe? Foi. Então você vai precisar da teologia, entende? Você vai precisar da teologia, porque a teologia ensina humildade, sabe? Ensina você se debruçar pelo texto bíblico, ensina você a ouvir a opinião dos outros, meu Deus do céu. Todo mundo que quer construir teologia sozinho é egoísta.
porque descarta-se na cara dura a opinião dos outros. Então, a teologia, ela deve ser para todos. Deve. Esse é meu ponto de vista. Deveria ser obrigatório. Agora, como que a gente vai quebrar o paradigma de como o povo enxerga hoje teologia? E como a gente vai mesclar teologia a um ensino comum, curricular? Aí eu não sei. Mas aí, Marcelo, Suênia, né? Deus que ilumine vocês. Mas eu acho, assim, super, mas super válido. É porque uma das minhas frustrações é que, por exemplo, quando você pensa, até peguei uns dados aqui, antes de 92, isso no Brasil, tá? Não falando de outro país, isso no Brasil. Antes de 92, basicamente, sei lá, você pega no início do século passado, em 1900, mais ou menos, a taxa de analfabetismo no Brasil era muito grande, né? Era 40%, 30% a 40%. Em 92, ela caiu para 17%. No ano 2000, caiu para 13%. Em 2010, para 9%. E em 2023, caiu para 5%. Né? E a tendência é cair mais ainda a taxa, né? Então, quando a gente... Hoje em dia, o ensino, né, de todas as formas, ou seja, interpretar um texto, por mais que a gente erra muito ainda, dá para ver isso pelo Instagram, né? O quanto que a gente erra em interpretação de texto. Mas não é por falta de oportunidade de ensino. Porque antes de 92... era por falta de ensino, era por falta de oportunidade. Você pega o exemplo de seus avós ou pais, eles vão ter alguma história para contar referente a acesso ao estudo que eles tinham, né? Então é sempre uma trajetória muito sofrida de andar 50 quilômetros a pé carregando mochila nas costas, né? Então sempre é uma história assim, né? E hoje em dia você tem um estudo à vontade na internet disponível, qualquer um hoje assim, né, vamos dizer assim, tem um celular na mão que pode ter acesso à educação, ao ensino, à escola, até mesmo como obrigatória, né? Você é obrigado a estudar, é obrigado a fazer parte de uma escola, né? Então, você já cresce aprendendo a interpretar um texto, a ler um texto. Então, esse é um dos primeiros pontos, né? Hoje em dia, você falar que eu não consigo aprender teologia é complicado, porque você precisa crescer aprendendo tantas coisas, muito mais difícil no sentido de matemática, por exemplo, algo assim, né? Esse é o primeiro ponto para mim. O segundo ponto para mim é o seguinte: o que é mais importante, geografia ou estudar sobre Deus? O que é mais importante, entende? Conhecer Deus, estudar mais sobre Deus ou geografia? E geografia, você concorda que seria obrigatório uma escola ter, né? Matemática, ciências, história, são matérias obrigatórias. Tá, mas não deveria ser mais obrigatório estudar sobre para onde você vai? Tá entendendo? Só que nós não levamos isso em consideração, né? Então, o meu principal ponto de enfatizar a teologia para todos é: gente, geografia é para todos. E nós estamos estudando sobre região. Agora, quando falamos sobre o Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, isso deveria ser matéria base desde um fundamental, desde o início ali, a pessoa... desde o prézinho até o terceiro ano do ensino médio, acho que terceiro ano ainda. Até o terceiro ano do ensino médio deveria ser obrigatório você estudar sobre Deus, conhecer sobre Deus. Entende? Então, mais ou menos esse é o meu argumento. É um pouco mais simples, mas eu acho absurdo a gente falar que geografia é obrigatório, mas Theos, estudar sobre o Deus, não é obrigatório, né? Não deveria acontecer, né? Isso daí tem toda uma questão também política, né? E diria global. Tá? Não é privilégio do Brasil, coisa desse sentido. Infelizmente, a palavra obrigatória também, ela é uma palavra pesada, né? Mas no sentido de que, cara, as pessoas podem perder a vida eterna, né? Só que o mundo, infelizmente, parece que não vê muito dessa coisa por conta desse ceticismo, né? Dessa falsa espiritualidade que dominou as sociedades e tudo mais, que é assunto assim para muito mais vídeo aí, né? Principalmente do modernismo, pós-modernismo, o pensamento iluminista, os autores, tudo, pessoal. Então, assim, hoje você vai na Europa, por exemplo, eu
nessa semana veio um missionário que está na Espanha. Ele foi lá na comunidade e ele conta que foi mais de 2 anos, cara, para conseguir falar o nome Deus, Jesus, sabe? Porque para eles morreu. Isso é uma ideia retrógrada, sabe? E enfrentar a motivação de um estudo teológico para todo mundo é enfrentar esse movimento. E isso é bem pesado, entende? Mas exatamente isso, é obrigatório no sentido de ser urgente, né? Deveria estar dentro de uma grade curricular, né? Dentro de um projeto de estudo, né? E eu creio que o Morada da banda Morada lá, né? O Brunão Morada, ele tem uma escola, né? E dentro da escola que ele tem, as crianças crescem aprendendo sobre Jesus, sobre o Evangelho e tudo mais. Então, eles têm lá a grade padrão, né, do MEC, matemática, geografia, história, mas também tem sobre Jesus, né, tem sobre o Evangelho também o estudo, né? Sério, tá doido. Então, os cristãos que tiverem condição de abrir uma escola nesse sentido, né, ou estar no meio disso e puder influenciar, é muito bom, né, estar nesse mas meio de criança, aí, né? É isso aí que é importante a gente falar sobre teologia. Teologia não é a coisa que você faz para formar pastor, velho. Entende? Teologia é para você empreender para o reino, para tudo quanto é lado. É abrindo escola, é abrindo empresa, tudo motivado nas convicções teológicas bíblicas que você foi herdando. E a gente precisa de cristãos empreendendo assim, sabe? Gente lá dentro da universidade, gente fazendo esse caminho, sabe? Para fora das paredes, digamos assim. Só pra gente agora, realmente, tá no finalzinho, tem algum livro, alguma indicação de um norte, uma pessoa que quer começar? Talvez ela não tenha condição, porque, eu vou começar uma escola agora e o valor é muito caro, enfim, por N motivos, mas algum livro, alguma coisa que ela possa iniciar nesse mundo da teologia de estudo, que você indica? Muito bem, vamos falar sobre indicações, então, para quem não tem muito dinheiro igual nós. Então, nem sempre é possível um curso teológico por várias razões. Pode ser financeiras, pode ser questão de tempo, a rotina mesmo, enfim. Mas também aconselho a matrícula na escola 5-1, que vai começar esse ano. E vai dar para todo mundo entrar. Mas, enfim, olha só. Eu acho que toda boa teologia ela deve começar e terminar em Cristo. E, obviamente, vai ter Cristo centralizado. Então, eu recomendo que, ao comprar livros, compre livros cristocêntricos. Aí está um bom ponto de partida para uma construção de uma teologia saudável, porque a partir da leitura de livros teológicos saudáveis, cristocêntricos, você vai passar a ler as Escrituras de uma maneira diferente também e mais profunda. Então pode até parecer assim clichê, cara, mas olha, tem coisas que são até gratuitas. Por exemplo, o Peregrino, acredito que você não ache gratuito, né? Mas você pode comprar o Peregrino, acredito que não vai estar caro, sabe? O Peregrino é um bom começo. Nós temos algumas coisas excelentes assim de Spurgeon que você encontra gratuito, legal, sabe? Por exemplo, um livro maravilhoso, cara, de teologia simples, assim, salvífica, cristocêntrica, Diante da Porta Estreita. Diante da Porta Estreita, Charles Spurgeon, é um baita de um livro. Material do Paul Washer, pode ler tudo. Vai estar tudo baratinho e vai ser tudo teologia, assim, profunda, muito simples, muito fácil. Inclusive tem um livro dele, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um livro dele que explica os atributos de Deus, a doutrina da Trindade, essas coisas. Vamos colocar aqui depois ele vai trazer o nome, a gente vai colocar aqui. Que são pilares da teologia. E tem até no meio do livro lugares para você fazer exercícios com atividadezinhas e tal. É incrível de bom.
É incrível de bom. E volta e meia, para montar meu material curricular de ensino aqui na comunidade, eu uso os livros dele, sabe? E sempre é maravilhoso a forma como aborda. Quando a gente fala de caminhar um pouco mais fundo, você pode comprar obras do A.W. Tozer, do R6 Pro. Elas estão sempre com um preço muito bom, tá? E são autores que você pode ler tranquilamente, à vontade. Vai encontrar preço ótimo. Você pode comprar obras de John Stott, de... Não sei, tem alguns aqui que eu não sei se eu posso indicar, porque eles começam a ficar pesados, né? Mas digamos que você fala assim, não, eu quero encarar uma caminhada mais funda para entender a cultura, como é que era naquele tempo e tudo mais. Cara, tem obras maravilhosas. Por exemplo, Joaquim Jeremias, Parábolas de Jesus. Pode comprar, pode ler. Apesar de ter muita coisa que ele vai tratar de forma muito técnica, mas a linguagem é muito simples, sabe? Tem um livro aqui, que eu até tenho aqui do lado, aqui, do Joaquim Jeremias também, Jerusalém nos Tempos de Jesus. É muito legal. Você pode comprar manuais bíblicos e panoramas bíblicos. Eu estou aqui com o da SBB, é antigo, muito bom. Tem muitas fotos disso aí, né, para você situar, ver o que tá Sim, cara. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala muito, tem muitos ataques, né? Por exemplo, só abrindo aqui um breve parênteses, né? O pessoal fala assim, o Êxodo, a história de Israel no Egito é um mito, porque não existem evidências e tal. Cara, nesses manuais, igual da SBB, tem um aqui, deixa eu pegar aqui, que na verdade nem é um manual, mas é uma bíblia de estudo que eu parto só pela capa aqui já sabe, né? Thomas Nelson. Aqui tem muito conteúdo de manuais de método histórico-cultural e você vai ver assim, muitas evidências arqueológicas de que Israel passou sim no Egito, sabe? Então, como que a gente vai sabendo isso? Teologia. Sabe? Teologia, isso vai fortalecendo. Tá? Eu já entrei em aulas de teologia, e você sabe disso também, uma vez a gente cursou um curso teológico junto, né? Uma parte de um curso junto aqui na cidade, e eu lembro de uma aula que o professor falou que tudo é mentira. Tudo era mito. Era o cara adeptozão, né? Do histórico crítico. E como eu saí triste, porque eu acabei de ouvir numa aula que toda a história de Israel no Egito foi um mito, que não era impossível cruzar o Mar Vermelho e tal. Mas quando você vai estudar teologia séria, você se depara com evidências que tranquilamente você vê que isso aconteceu. Sobre uma compreensão mais correta das questões futuristas, escatológicas, apocalípticas, tem muita gente que tem interesse nisso também. Aí eu já indico obras do Frank Miller, já indico, por exemplo, do Harrigan, tá? Que é um livro muito legal. Ele vai trazer um conceito de cristoplatonismo. É muito interessante isso daí. Não dá para a gente falar agora, mas basicamente é como o pensamento platônico, tá? Filosófico, contaminou a teologia para haver a ideia de uma separação tão radical de espiritual, físico, etéreo, extermínio completo da Terra, todo mundo, alma desencarnada no céu, sabe essa ideia aí, que veio toda a filosofia e tudo mais. E por incrível que pareça, a gente estava falando de teologia sistemática, teologia bíblica, teologia do coração, né? Mas, cara, igual essa obra que eu sei que você ama também, e todo mundo que ama as escrituras tem que ter, né? É a teologia sistemática do N. Gruden. Por incrível que pareça, mais de 70% desse livro é muito de fácil compreensão. Aí já tem um precinho assim, não tão favorável, mas, cara, não é absurdo. Se você for parar para pensar hoje, eu tenho um videogame, sei lá, quero comprar um jogo,
Se você tem, por exemplo, um PlayStation 5, você vai pagar mais de R$ 300 no jogo. E às vezes você quer tanto aquilo que você nem vai pensar e ainda vai falar talvez que está barato. Será que o preço dos livros é caro? É essa a grande pergunta, sabe? Algo que pode mudar a sua eternidade, pode te agregar tanto. Eu não acho que livro é caro, sabe? E assim, a teologia sistemática do Wayne Grudem, ela tem lá seu preço mais ou menos, mas na minha opinião é super barato. E ele é muito objetivo, muito direto, não tem aquele rodeio todo com as coisas, sabe? E você quer aprender justificação, quer aprender como que é salvo, você quer aprender sobre remissão, você quer aprender qual foi a história que aconteceu com os livros da Bíblia para que eles chegassem como chegaram até hoje, é confiável. Você quer ver um pouco sobre a história da igreja, você quer ver, sabe, tudo quanto é coisa acerca de doutrina, trindade, tá tudo muito fácil. E aí, quando você vai para as escrituras, você submete tudo aquilo às escrituras e constata realmente se daqui faz sentido. E, cara, como eu já mostrei, teologia, eu entendi a importância da teologia, quero me aventurar. Bíblias de estudo são fantásticas, tá? Desde que você saiba comprar materiais corretos, tá? Por exemplo, tem uma Bíblia de estudo chamada Bíblia Bake, não indico, tá? Não indico. Corre dela. Já foi muito famosa, agora o pessoal aprendeu, foi esperto, mas tem um monte de gente que até hoje tem ela em casa. Mas ela é muito, sabe, aquele lance do vou pegar aqui, vou estudar só eu e minha cabeça e vou escrever as coisas que eu acho. A Bíblia Bake tem muito disso, então eu não recomendo. Mas olha, a NAA comentada é espetacular, a Thomas Nelson é espetacular, a Thompson é espetacular, tem aqui também. Minha primeira Bíblia de estudo foi uma Shedd, do Russell Shedd, que é um teólogo também que você pode comprar materiais dele e pode ler tranquilamente. E é uma Bíblia comentada que eu tenho um carinho tão especial, porque também ela é muito parecida com o sotaque do Wayne Grudem de escrever. Muito objetivo, muito profundo, ao mesmo tempo simples. E essas Bíblias ajudam muito, viu? Então, assim, é o que eu indico, tá? Por enquanto, tá bom? Para entrar nesse universo através de livros. Mas tem muito mais coisas. A gente vai fazer mais indicações também, um pouco mais específica, só para ir caminhando para o final agora de fato. Tem um projeto, né? O objetivo desse podcast é que vão ter 2 quadros, né? O primeiro quadro é esse que estamos fazendo hoje, é Teologia para Todos, ou seja, esse acesso, né, que todos devem aprender e possam aprender, na verdade, também. E o segundo quadro é chamado Isso Não é Evangelho, que nós vamos tratar temas. Então, por exemplo, a gente falou um pouco sobre seitas, então a gente vai tratar alguns temas também específicos sobre seitas também, que vai ajudar bastante. Então vão ser 2 quadros que vão sair mensalmente, né? Então o objetivo é sair 2 vídeos por mês, então cada mês vão ter 2 vídeos. E é isso. E aí o recado final também, que o Rodolfo até falou um pouco, é a Escola 5-1. Então o objetivo é que em julho para agosto, mais ou menos, lance o curso. O objetivo é o seguinte, vão ser 5 cursos, né? Um para cada dom ministerial, então vai ter um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e mestre, né? Mas como é bastante conteúdo, não dá para lançar tudo de uma vez, né? Então nós vamos lançar primeiro um de mestre, então em julho / agosto nós vamos começar lançando um curso, um módulo, então vai ser o de mestre. Então você que deseja se aperfeiçoar mais, aprender mais sobre a Bíblia, então esses assuntos que a gente conversou aqui, a gente vai aprofundar muito sobre ele, né, em cada curso. Então vai ter uma aula sobre isso, com material, com PDF, muito bem explicado, material para que você possa se aprofundar muito mais referência. Então lembra da frase do C.S. Lewis sobre a teologia ser o mapa, né? Ele ajuda a entender. Então é exatamente isso. Estamos tentando ajudar você nesse mapa, né? Para que você possa entender melhor. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Rodolfo, quer dar um recado final aí para a galera? Cara, meu recado é que vocês afundem a cara nas escrituras e nos estudos. Porque quanto mais vocês fizerem isso, mais o coração de cada um vai estar alinhado ao coração do Senhor. E é para isso que serve a teologia.
para ajudar a gente a compreender as Escrituras, para o nosso coração ficar alinhado ao coração de Cristo. O objetivo de Deus quanto a nós é construir Cristo em nós. E o objetivo final dele sobre ele mesmo é a sua própria glória. E nós estamos aqui por causa dessa glória. Eu espero, assim, de todo o coração, que apesar das nossas limitações desse começo, né, hoje, aqueles que têm alguma resistência ou certo receio, medo ou incompreensão quanto à importância da teologia, o que eu espero para hoje é que você tenha entendido que se você está vivo e se você ama Jesus, ou se você quer ser salvo, sabe? Se você quer viver livre, se você quer ter vida de verdade e tudo mais, a teologia, ela não é o segredo, sabe? Mas ela é muito importante, mas muito importante nessa caminhada, nessa história toda. Então, sabe, de coração, eu faço para você um apelo. Dê valor àquilo que os homens, com sangue, com tempo, com a vida, enfrentaram e construíram ao longo desses séculos de história, material teológico, sabe? A gente poderia falar muita coisa, poderia também te falar, cara, estuda os pais da igreja, lê Pastor de Hermas, lê de daqui, sabe? São livros tão simples, eu não sei se você já leu, Marcelo, tem um lance na Lida aqui, que eu acho muito engraçado. Quando eu li uma vez, os primeiros cristãos ali, né? Eles... Parece que não havia muito tempo, assim, sabe, igual a gente tem hoje, para ficar, às vezes, numa conversa mais demorada, trabalhar melhor um assunto. Então, quando eles vão falar de falso profeta, por exemplo, eles falam assim, se alguém que se diz profeta, tá lá escrito, né? Se alguém que se diz profeta vier à sua cidade, quiser se hospedar à sua casa, o receba. Se ele ficar mais de 3 dias, é um falso profeta. Muito bom, né? A prática, né? E é provável que isso aí é o contexto, né? Provavelmente isso é o que eles viveram algumas vezes, aconteceu isso, gente, a gente já viu isso, então eu posso profeta, né? E por mais assim que eles fossem extremamente hospitaleiros, não era comum mais de 3 dias. A comunidade tinha que resolver a vida do cara, ele tinha que fazer a missão dele, e a comunidade tinha que enviar ele com sustento dentro desse tempo. Então, se ele quisesse ficar mais de 3 dias, provavelmente seria um aproveitador, né? E um falso profeta. E, enfim, temas para outros vídeos também, como se identifica isso e tudo mais. Mas são esses, sabe? São essas coisas da teologia que foram escritas ao longo da história que cativam a gente, que faz a gente pegar e olhar assim, voltar para as escrituras. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente está terminando a primeira leitura esse ano da Bíblia, né? E vamos começar a segunda. Quando você se depara com um conteúdo teológico rico e você vai descobrindo coisas novas da história, da cultura, da linguística, toda leitura da Bíblia, ela parece que é nova. Ela parece que se torna nova a partir daquela aquisição, daquela informação nova que a teologia... Você relê com a nova lente, né? Sim, sim. E aí as coisas vão se encaixando mais, vão fazendo sentido mais. E por incrível que pareça, a fé vai se tornando mais madura, mais enraizada e mais inabalável. Pode soprar o vento de heresia que for, que as suas convicções elas estão bem firmadas, porque você tem munição, sabe? De entendimento de tudo aquilo que você está lendo, de tudo aquilo que você crê. E a teologia é fundamental para isso. Então, você quer ser um cristão de verdade, amar a Deus sobre todas as coisas, servir o seu próximo antes de servir a si próprio, e ser cada vez mais invulnerável a tantos ventos anticristãos. Então você precisa de teologia. Não é sobre chamado, é sobre necessidade. É isso. Amém. É isso aí, pessoal. Essa é a importância da teologia. Obrigado por ter assistido até aqui. Beijo e abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais, galera.